Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, seres gratos. A magia. Bom dia, Clécia. Que bom você por aqui. Bom dia, irmã. Tá me ouvindo? Vocês estão me ouvindo bem? Tá me ouvindo? Bom dia, Paula. Gente, me diz aí se vocês estão me ouvindo. Deixa eu encaminhar para algumas pessoas. Hoje essa live vai ser ela vai ser um despertar para muita coisa. Esse livro, gente, é um livro que eu já tenho há algum tempo, se chama A Magia. Ele é um livro que, quando eu comecei os meus estudos com a gratidão, ele clarificou muitas coisas, eu fiz muitos exercícios dele. Alguns dos meus exercícios do desafio da gratidão, alguns, não são todos, porque eu quis ir para uma linha do autoconhecimento, é baseado em algumas dessas atividades. Então é um livro que vai resgatar algo que já é seu, essencialmente é seu, tá? Então eu vou iniciar esse livro na nossa segunda quântica. A gente vai começar pela parte 1, Você acredita na magia? Quem já me acompanha aqui no canal sabe que eu não leio o livro todo, eu só vou pegando alguns trechos e vou explanando, né? Para que ajudem a gente nesse processo de expansão de consciência, para que ajude fazer com que a gente compreenda melhor como a gente pode ter uma mentalidade de mudança, de crescimento, de sucesso, uma mentalidade forte, tá? Então eu peço para quem está aqui, compartilha com alguém, né? Pega o aviãozinho, manda para outras pessoas. E também aperta aí no coraçãozinho, porque isso ajuda muito e o Instagram leva para outras pessoas. Gente, eu tô aqui, vou agradecer, porque o meu canal no YouTube, quem ainda não está inscrito lá, vai lá e se inscreve. Toda semana a gente faz muita live, muito conteúdo, muitos estudos aprofundados lá. Inclusive hoje tem estudos sobre o livro Você Pode Curar a Sua Vida, de Louise Hay. E nós estamos chegando aos 6.000 inscritos lá no YouTube. Gente, que maravilha, eu sempre fico muito feliz. Eu agradeço a cada um que se inscreve. Aqui no Instagram também está crescendo, graças a Deus. Então eu agradeço a cada um de vocês que está comigo nessa jornada. Porque quem está aqui no Instagram é porque está querendo expandir a sua mente, é porque quer transformar a sua mente. E você sabe que quando você transforma a sua mentalidade, você transforma a sua vida, né? Então, muito obrigada por cada um de vocês que estão chegando aqui, estão agregando mais, né, valor aqui ao nosso conteúdo, porque quando vocês me respondem nas caixinhas, quando vocês falam comigo no direct, quando vocês dão sugestão, isso ajuda muito para que eu traga conteúdos que vocês também estão querendo ter clareza, tá? Então, eu continuo pedindo para vocês, querem sugestões de live, de conteúdo, vai lá e coloca no direct, que eu sempre faço algum conteúdo referente a isso, tá? Tem alguns dias que eu gosto de trabalhar livros, mas tem dias que eu gosto de fazer uma live mais aberta, né? Mais direcionada ao conhecimento quântico mesmo. E eu vou fazer uma em breve, porque me veio uma vontade de falar sobre o princípio do mentalismo, mas como isso é feito na prática, como eu fiz isso na prática. Então essa semana vai ter live sobre isso também, tá bom? Então vamos lá, gente. Mais um recadinho. Quem quiser comprar o meu e-book e quiser compreender como as leis do universo funcionam, o link tá aqui, ó, na bio. Tem lá os princípios universais. Ele tá numa linguagem muito clara. Ana Paula já comprou ele, ela comprovou que ele realmente é fácil de você entender e fica muito mais fácil de você compreender como que o universo funciona, como que as leis, os princípios universal estão presentes em nossas vidas e como a gente pode aplicar isso também, tá bom? Então vamos lá. Você acredita na magia?
Quem tem o livro, aqui é página 1. Eu só vou fazer um esboçozinho para a gente entrar para o capítulo principal que eu quero, que é um grande mistério revelado. Então vamos lá. Você acredita na magia? Os que não acreditam na magia jamais irão encontrá-la. Você se lembra de quando era criança e olhava a vida com entusiasmo e admiração? Tudo era mágico e empolgante, e as menores coisas o enchiam de emoção. Você ficava fascinado com o orvalho que se acumulava nas folhas, com uma borboleta batendo as asas no ar, com qualquer pedra estranha que encontrasse no chão. Ficava feliz quando perdia um dente. Gente, a gente ficava feliz até quando ficava doente e não ia para a escola. Não é mesmo? A gente via magia em tudo. Quando éramos crianças, tínhamos a sensação de que tudo era bom e de que todos os dias traziam a promessa de mais aventuras e de que nada jamais poderia diminuir a alegria que sentíamos diante de tudo isso. Mas, por algum motivo, quando chegamos à vida adulta, as responsabilidades, os problemas e as dificuldades que enfrentamos cobram seu preço. Ficamos desiludidos e a magia em que costumávamos acreditar desaparece. Esse é um dos motivos pelos quais adoramos estar perto de crianças, pois é uma forma de experimentarmos essa sensação perdida, ainda que apenas por um instante. Eu ainda levo mais longe. Eu trabalho com crianças também. E por que a gente gosta de ficar próximo às crianças? Porque você pode ser você de verdade. Você não precisa usar máscaras para a criança, você não precisa fingir. Você simplesmente só precisa ser você. E ela gosta de você exatamente do jeito que você é. Tá? Então, as crianças, ela tem isso, ela traz esse benefício pra gente, tá? Então, eu estou aqui para lhe dizer que a magia em que você acreditava é verdadeira e que a sua perspectiva adulta é que é falsa. A magia da vida é real, tão real quanto você. Na verdade, a vida pode ser muito mais maravilhosa do que você imagina, quando você imaginava quando criança. E mais impressionante, espantosa e empolgante do que qualquer coisa que já tenha vivido. Quando aprender a inovar essa magia, você terá a vida dos seus sonhos. Então vai se perguntar como pode ter deixado de acreditar nela. E aí, gente, vamos começar nossa aventura. E ela fala aqui, ó, nossa aventura começou há 2000 anos atrás, quando um conhecimento revolucionário foi escondido em um texto sagrado. E agora a gente começa realmente na nossa parte, que para mim é muito esclarecedora, tá? Que é onde ela fala, um grande mistério é revelado. E essa citação abaixo, ela trouxe da Bíblia, e eu confesso que até eu entrava em confronto com essa citação. E é justamente porque eu não sabia interpretá-la. Eu só consegui interpretá-la depois que eu comecei a estudar a física quântica, as leis do universo, o poder do subconsciente. Foi aonde eu tive clareza dessa frase. Mas eu lembro que eu ia para a igreja com a minha avó e quando eu ouvia isso, eu achava um absurdo. Eu até acreditava que Jesus ou Deus era uma pessoa um pouquinho que gostava de castigar a gente. Hoje, gente, eu percebo que não. Muito pelo contrário. Deus jamais vai perder tempo castigando a gente. É nós que procuramos passar por isso. Somos nós que criamos a nossa realidade, né? E aí você vai entender o porquê que eu estou falando isso. E a citação é a seguinte: pois a quem tem, mais será dado e terá em grande quantidade, mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. A primeira impressão que a gente tem realmente dá um baque, né, na gente, né? Parece dizer que os ricos ficarão mais ricos e os pobres mais pobres. Mas há um enigma por trás dessa mensagem, um mistério a ser desvendado. E quando você decifrar, um novo mundo se revelará diante dos seus olhos. E a solução do mistério que desafiou tantas pessoas durante séculos está em uma palavra oculta, que é a gratidão.
E aí, quando você coloca gratidão nessa mensagem, tudo se transforma. Pois a quem tem gratidão, mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem gratidão, até o que ele tem, lhe será tirado. Então, olha, gente, que sabedoria que está por trás dessa palavra. Não é à toa que o nome do canal, o nome aqui do meu Instagram é Seja Grato Sim. Porque quando você descobre, e você vai perceber que a gratidão não é um sentimento qualquer, não, é um estado de espírito. Não é simplesmente você dizer, faz isso pra mim, tá, obrigada, muito obrigada, você fez. Não é isso, é um sentimento que muda o seu campo de vibração, ele muda o seu estado de espírito. Ele é um dos sentimentos mais poderosos que é capaz de alterar toda a sua vida. Ele é capaz de transformar a sua vida, é capaz de trazer a abundância e a prosperidade em uma constante na sua vida. E se você parar para pensar, todos os momentos da sua vida em que você vivia reclamando e você passa a agradecer, você vai ver que há uma mudança aí. E quando você vivia reclamando, veja quantas coisas desagradáveis acabava vindo na mesma quantidade de reclamação que você tinha. Não é à toa, gente, eu falo isso porque isso acontecia comigo. E aí eu reclamava tanto, eu era tão reclamona que eu nem sei como as pessoas me aguentavam. Porque depois eu descobri que nem eu estava me aguentando mais. Não é à toa que eu tive que mudar de vida, né? Porque senão, com certeza eu ia ficar doente, ia ter morrido, alguma coisa. Porque realmente é muito insuportável você ficar perto de uma pessoa que vive reclamando o tempo todo. E aí, conforme você fica reclamando o tempo todo, você começa a perceber que algumas coisas na sua vida começam a acontecer repetidas vezes. Aí você fica usando aquele termo, isso só acontece comigo. Tinha que ser comigo isso, né? Isso só não ia acontecer com mais ninguém no mundo, só comigo. Ou seja, se um passarinho passar voando aqui, ele não cai da cabeça de ninguém, só na minha. Lógico que ele vai fazer isso na minha, porque eu vivo reclamando o tempo todo. Eu estou emanando essa energia para o universo, e o universo ele só capta isso. Eu também, né, Selma? Graças a Deus que a gente conseguiu entender esse processo de mudança de mentalidade, né? Porque você muda a sua mentalidade, gente, você transforma a sua vida. É incrível. Mude a sua mentalidade e você transforma a sua vida. O segredo está na sua mente. Lembra do primeiro princípio universal? Tem até um Reels que eu gravei sobre isso. O primeiro princípio é o princípio do mentalismo. Tudo está na mente. A partir do momento que você consegue dominar, comandar a sua mente, você transforma a sua mentalidade. No começo pode ser que você gaste um pouquinho mais de energia, mas daqui a pouco isso vai ficar natural, tá? Mas isso é um assunto para outra live, tá? Para a live que eu vou trazer para vocês desse princípio da mentalidade. Exatamente, o segredo está na mente. Transforme a sua mente e transforme a sua vida. Tem até uma hashtag, tá, gente? Hashtag mentalidade de Gaia, hashtag transforme a sua vida, hashtag mude a sua mentalidade e transforme a sua vida. Mas vamos lá. Então, a revelação da palavra oculta torna esse enigmático texto cristalino. Ou seja, 2000 anos se passaram desde que essas palavras foram registradas, mas elas são mais verdadeiras hoje do que nunca. Se você não demonstrar gratidão pelo que tem, não apenas nunca terá mais, como perderá tudo que possui. E a promessa da magia que a gratidão irá trazer está nessas palavras. A quem tem gratidão, mais será dado, e terá em grande quantidade. Então, o segredo está aqui. Gente, tem eu esqueci o nome dele, é o que fez o filme que ganhou o Oscar, não sei o que, Fraser, o nome dele, ele ganhou o Oscar, né, desse ano. E ele deu depoimento, ele falou que agora ele entende o que era multiverso, mas durante muito tempo ele parou de agradecer, para ele era muito normal a situação que ele estava vivendo, então ele parou de agradecer
E aí, até o que ele tinha, ele começou a perder. Por quê? Porque você deixa de ver essa magia nas coisas. De você agradecer pelas pequenas coisas, pelos pequenos detalhes. Primeiro, você começa até a agradecer pelo externo, pelo que você tem. Sabe? E depois, isso é uma forma de você ir transformando essa energia, de você mudando essa mentalidade. Depois você vai descobrir que isso realmente demanda um pouquinho mais de energia, você gasta energia com isso. Mas aí com a prática isso vai ficando natural e aí você escolhe não, você percebe que tem um outro caminho interno, que você consegue fazer isso internamente. E aí você começa a ficar grato pelo ar que você respira, pelos seus órgãos, pelos seus sentidos, pelo que você sente, pelas maravilhas que Deus, eu não sei como é que você fala, Deus, universo, Jesus Cristo, centelha divina, como você quiser. Mas aí você começa a sentir a presença dele em sua vida e algo grandioso começa a se transformar. Você não fica mais preso apenas em algo, em coisas externas, num ambiente externo. Algo interno muda em você. É algo fantástico, gente. Então vamos lá. Então, sabendo disso, né, que a gratidão é o segredo, é a magia, e aí existe uma lei universal. Na verdade, é uma lei universal. A gratidão, ela opera através de uma lei universal que governa toda a sua vida. Segundo a lei da atração, que controla toda a energia do universo, desde a formação de um átomo até o movimento das plantas, semelhante atrai semelhante. É por causa dessa lei que as células de cada criatura viva se mantêm unidas, assim como os elementos de todo e qualquer objeto material. Nada na sua vida, isso se aplica aos seus pensamentos e sentimentos, pois eles também são energia, de modo que você atrai para si tudo aquilo que você pensa e sente. Olha só. Então, se você pensa coisas boas, você atrai coisas boas. Se você passa na maior parte do tempo reclamando do seu emprego, da sua vida, do seu marido, dos seus filhos, você vai atrair coisas semelhantes a isso, né? É o mesmo princípio que leva o metal a ser atraído por um ímã. Sua gratidão é magnética. E quanto mais dela você tem, mais abundância você consegue atrair. Isso é uma lei universal, gente. E quando você começa a compreender... E aí as pessoas, elas pensam que a lei da atração é algo esotérico, é algo de outro mundo. Não. A lei da atração, ela existe e funciona a todo instante. Ela simplesmente organiza o que você está emanando, né? E pega mais coisas semelhantes daquilo e devolve para você. Tá? É a mesma coisa da fé. Então, a lei da atração não é mais nada do que a fé. Então, no que é que você acredita? No que é que você vibra? No que é que você está emanando? É essa informação que o universo está recebendo de você através das suas vibrações. Tá? Gente, o nosso universo, ele vibra em frequências, em ondas, em energia. Então você tem que estar muito atento. Eu acho até engraçado que quando eu falo a respeito de energia, de base energética, eu não acredito nisso, não acredito nisso. Aí de repente quando encontrar alguém, aquela pessoa é muito invejosa, me fez tão mal. Ou seja, a pessoa só percebe a energia quando é pro mal. Energia, gente, é a primeira linguagem. A energia do universo é a primeira linguagem. E quando você aprende a perceber, a ler isso, você começa a perceber o que é que você está emanando. Veja aquela pessoa que é sempre alegre, que é sempre feliz. Ela atrai coisas boas para ela, as coisas vão para ela com muita facilidade. Aí as pessoas pensam que é sorte. Não, não é sorte. Não é sorte, isso é energia, isso é vibração, tá? Certamente você já ouviu as expressões como é dando que se recebe ou você colhe o que você planta. Bom, esses ditos populares representam a mesma lei
e do princípio universal, descoberto pelo grande cientista Sr. Isaac Newton. A descoberta de Newton inclui as leis fundamentais do universo, e uma delas afirma que toda ação provoca uma reação igual e de sentido contrário. Se você aplicar a ideia da gratidão, a lei de Newton, ela diz que toda ação de oferecer gratidão provoca uma reação de receber gratidão. Ou seja, do contrário, você vai receber. Do mesmo jeito que vai, o contrário volta. Então você recebe gratidão. E o que você recebe será sempre igual à quantidade que oferece. Isso significa que o simples gesto de demonstrar gratidão gera uma reação de recebimento. E quanto mais sincera e profunda for sua gratidão, ou seja, quanto mais gratidão você oferecer, mais a receberá de volta. Eu costumo até dizer mais. Quanto mais você agradece, você recebe de igual quantidade ou melhor ainda. Porque você está abrindo um campo de infinitas possibilidades, tá? E ao longo dos anos, gente, ao longo da história, há milhares de anos, desde os antigos registros deixados pela humanidade, o poder da gratidão é praticado e ela vem sendo transmitido ao longo dos séculos. Atravessando continentes, permeando uma seção de civilizações, de culturas, de vida, de pessoas, ela já está sendo praticada há muito tempo. O problema é que algumas vezes ela foi banalizada e ficou apenas naquele sentido de educação. Ah, obrigada. Muito obrigada. Ah, sim, valeu. Perdeu-se tanto valor que ficou só nisso e a pessoa perdeu o sentido, perdeu o sentir. Perdeu a magia, tá? Mas a história está repleta de personalidades famosas que praticaram a gratidão e cujas conquistas colocaram entre os maiores seres humanos que já existiu. Aí está Gandhi, Madre Teresa, Martin Luther King, Dalai Lama, Jesus, Da Vinci, Einstein, Newton e muitos outros, né? Eu estou fazendo só um resumo, tá? Cientistas, filósofos, inventores, profetas que praticavam a gratidão colheram seus frutos e muitos deles tinham ciência do poder dessa atitude. No entanto, até hoje a maioria das pessoas desconhece o poder da gratidão, pois ao sentir a magia dela em sua vida, é preciso praticá-la. Então, quando você sente, quando você percebe e descobre qual é o verdadeiro sentido da gratidão, qual é esse sentimento, porque ele realmente transborda, você tem que começar a praticá-lo. Por quê? Porque de tudo que você começa a praticar e deixa de fazer, se ela não tiver uma base sólida, ela vai perder o sentido, tá? Você tem que praticar tanto a gratidão para que ela fique num hábito natural, automático seu, é igual escovar os dentes. Você tem que praticar tanto a gratidão, sem ter esses sentimentos, para que isso fique presente na sua vida. Dá para ter clareza, gente? Eu, por exemplo, não quer dizer que em nenhum momento eu me abalo durante o dia. Quem dera se assim fosse. Na verdade, que bom que assim não é, né? Eu falo assim, mas que bom que assim não é, porque eu começo a perceber aonde que eu tenho que mudar, o que eu tenho que transformar. Mas sim, tem algumas coisas que eu faço todos os dias. Eu acordo, eu já faço a minha chamada diária de energia, eu agradeço, né, por tudo, eu sento aqui no meu sofazinho ou então lá na cadeira do meu quarto, eu faço a minha respiração Ra, já faço a minha limpeza, faço a minha meditação e acordo agradecendo, eu acordo contemplando, eu acordo consagrando a minha vida ao universo, a Deus, a fonte criadora, porque ela sabe o que é melhor para mim. E aí eu começo a apreciar, porque isso eu já garanto a minha energia durante o dia todo. Depois disso eu vou correr, eu vou estudar, eu vou ler um livro, eu vou tomar um café. E aí quando algo que me desagrada acontecer no decorrer do dia, isso vai me abalar, mas com uma quantidade menor de pensamentos negativos. Eu não vou ficar muito tempo nesse padrão. Eu começo a modificar rapidamente o meu pensamento para algo melhor.
Eu começo a buscar algo melhor. Por quê? Se semelhante atrai semelhante, é igual o algoritmo aqui do Instagram, do YouTube. Se eu, gente, aqui no meu Instagram, por exemplo, eu só clico, ele sabe, o que vem aparece aqui pra mim só são coisas de física quântica, energia, só isso. Eu não clico em aconteceu, eu não clico nisso, sabe por quê? Porque se eu clicar, o Instagram ele vai começar a mandar enxurradas dessas informações e eu não quero isso pra minha vida. Então no meu Instagram eu não faço isso. E aí eu comecei a fazer isso na minha mente também. Porque a partir do momento que eu começo a ter o controle sobre o que eu penso, eu já sei que vai vir uma enxurrada de coisas semelhantes para mim. E um pensamento, ele puxa outro, e puxa outro, e puxa outro. Por isso que você tem que aprender a controlar os pensamentos. No começo é difícil? É um pouquinho... gasta um pouquinho mais de energia. Difícil não é, mas gasta um pouquinho mais de energia. Mas daqui a pouco você já acostumou tanto isso que ele vai ficar automático. Quando vier um pensamento negativo, você já vai conseguir transformar isso muito rapidamente. Né? E isso você começa a aplicar todos os dias na sua vida, é algo maravilhoso. Você começa a ter esse empoderamento. Né? Você começa a perceber, opa, eu tenho esse poder para mudar a minha mente na hora que eu quero. E você percebe isso com clareza. Me conta aqui, quantas vezes você, quando senta em algum canto e começa a vir aquele pensamento negativo, quando você vê, já está uma tonelada de pensamentos negativos, não é assim? Uma coisa vai puxando a outra, vai puxando a outra, vai puxando a outra. E se você fizer o contrário? Você senta no seu sofazinho e começa a lembrar coisas, né, do seu passado que fazia você rir muito. Gente, a nossa mente, ela não sabe que o que a gente está pensando é passado. Então, quando você faz isso e começa a rir, ela fica pensando, opa, ela está num momento descontraído, vou mandar mais disso para ela. Então, por que não você procurar situações que você sentia essa energia de alegria, de felicidade, de bem-estar? Né? Isso é bom para você, porque se você começa a ficar com um pensamento negativo, como o seu pensamento não sabe se o que você está passando é verdade ou imaginário, ele começa a pensar, opa, ela está com pensamento negativo, deixa eu mandar mais coisa para ela. Aí isso é o pensamento, daqui a pouco você emana isso, porque você começa a sentir o desconforto no seu corpo. Começa a sentir o resultado dos seus pensamentos. E aí você começa a emanar essa energia. E aí o universo, como ele entende essa vibração, essa energia, ele vai mandar mais coisas que sejam compatíveis com isso para você, tá? Ficou claro, gente? Eu acho fantástico quando a gente começa a compreender isso, né? E aí não tá tão distante do que a gente imaginava. Ah, a lei, a atração é muito difícil. Não, tá no nosso campo, tá aqui presente na nossa vida. Ela funciona o tempo todo. É só você mudar aqui, né? Vamos lá aqui, continuando o livro. Minha descoberta, ela conta um pouquinho da história dela. Minha história é um exemplo perfeito de como a pessoa vive quando desconhece os benefícios da gratidão e do que conhece quando passa a torná-lo parte da sua vida. Se alguém me perguntasse 6 anos atrás se eu era uma pessoa grata, eu teria respondido. É claro que sim, agradeço quando recebo um presente, quando alguém abre a porta para mim ou me faz um favor. A verdade, no entanto, é que eu não era nem um pouco grata, não conhecia o verdadeiro significado da gratidão. E o simples fato de dizer obrigada de vez em quando não me tornava uma pessoa agradecida. Minha vida era bastante difícil. Eu havia contraído uma dívida que crescia a cada mês. Trabalhava duro, mas a minha situação financeira nunca melhorava. E quantas pessoas aqui não aconteceu isso, né, gente? Comigo isso também. Eu vou contar um pouquinho depois que eu terminar o capítulo que isso aconteceu comigo também. Então, tentar administrar essa dívida e meus compromissos fazia com que eu vivesse em um estado de estresse permanente. Meus relacionamentos oscilavam como um pêndulo entre razoável e o desastroso, pois eu nunca tinha tempo suficiente para as pessoas ao meu redor. Gente, olha só, quando ela diz aqui eu não tinha tempo, ela fala no começo que ela havia contraído uma dívida que crescia a cada mês.
né? E que nunca melhorava a sua situação financeira. Isso é um sentimento de escassez. E olha só como o sentimento de escassez acaba generalizando e a gente não percebe. E aí a escassez acabou sendo levada para os relacionamentos dela, que vivia oscilando entre o razoável e o desastroso. Por quê? Porque ela nunca tinha tempo suficiente, né, para as pessoas ao seu redor, ou seja, até o tempo dela ficava escasso, provavelmente porque ela não sabia administrar ou aproveitar o tempo de qualidade, assim como ela não sabia administrar ou aproveitar a qualidade do dinheiro que ela recebia. Tá? Então, quando você começa a perceber que, logicamente, que uma coisa que transborda, uma coisa que vai fazer... O nosso subconsciente, ele geralmente vai dar um sinal onde a gente vai enxergar. Porque se ela não tivesse esse sinal do financeiro, ela não iria enxergar jamais os relacionamentos dela que estavam em desastre total. Então, o subconsciente mostra aonde chama a tua atenção. E aonde chama a tua atenção é ali que você tem que mudar. Porque quando você muda ali, tudo ao seu redor começa a ser transformado também, tá? Embora eu pudesse me considerar saudável, me sentia exausta ao final de cada dia. Ficava gripada com frequência e sempre pegava as doenças mais comuns da estação. Tinha momentos felizes quando saía com meus amigos e quando tirava férias, mas logo voltava a me sentir sufocada pela realidade de ter que trabalhar ainda mais para pagar esses prazeres. Eu não estava vivendo, eu estava sobrevivendo dia após dia, de contra-cheque em contra-cheque. Bastava resolver um problema para que outros surgissem logo em seguida. E aí, gente, eu vou só fazer um adendo aqui. Com certeza, quando ela fazia isso... Deixa eu molhar minha garganta aqui. Ela, com certeza, ela se divertia com os amigos, quando tirava as férias. Mas, com certeza, ela ficava com algo aqui na mente de que não podia gastar muito. Porque ela estava endividada, porque o dinheiro para ela era sempre muito difícil. Por isso... que ela não estava vivendo e sobrevivendo. E aí, quando você tem esse tipo de pensamento, você não consegue aproveitar. Você aciona um pensamento de preocupação. E a preocupação, ela trava todo o bloqueio da prosperidade. É como se eu estivesse ligando um botãozinho de para de vir abundância para mim. Quando eu ligo o alerta da preocupação. Eu fiz um Reels essa semana... semana passada, a respeito da preguiça. Logicamente que a gente tem preguiça durante todos os dias, mas tem alguns momentos que você tem que aproveitar o seu momento preguiça, o seu momento de lazer e não se sentir culpada por isso. E eu lembro que alguns anos atrás eu trabalhava, gente, de manhã, de tarde, de noite, inventava de dar aula também final de semana. Eu fazia isso tudo para fugir de mim mesma, né? Porque eu não queria procurar o meu autoconhecimento. E porque a gente é tão soberbo que acha que não precisa. E achava que assim eu iria ganhar dinheiro, né? Na verdade, assim eu iria perder a saúde. Eu não conseguia entender isso. Só que os momentos, eu comecei a fazer isso tanto no automático, que os momentos que eu não tinha nada, que eu podia relaxar, eu começava a ficar com peso na consciência. Olha só o pensamento de escassez que eu estava até no meu momento de lazer. Eu tinha medo de ter esse momento de lazer porque eu tinha que estar produzindo. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Porque a ociosidade, em alguns momentos, eu não estou falando para você ser ocioso sempre não. Mas ela colabora para que o seu processo criativo ele continue trabalhando. Tá? Voltamos aqui ao texto. Mas então... aconteceu algo que mudaria para sempre a minha vida. Descobri um segredo que me levou a praticar gratidão diariamente. E quanto mais eu me sentia grata, mais incríveis eram os resultados. Minha vida se tornou verdadeiramente mágica. Pela primeira vez eu estava sem dívida e em pouco tempo tinha todo o dinheiro de que precisava para fazer o que quisesse.
Meus problemas pessoais e profissionais desapareceram. Em vez de precisar enfrentar desafio todos os dias, meu cotidiano passou a ser marcado por uma sucessão de coisas boas. Minha saúde e minha energia melhoraram consideravelmente e passei a me sentir melhor do que quando tinha 20 e poucos anos. Minhas relações se tornaram mais significativas. Tive mais bons momentos com a minha família e meus amigos em poucos meses do que tiver. Voltando aqui, que eu me enrolei. Tive muitos momentos com minha família e meus amigos em poucos meses do que tiveram todos os anos anteriores. Acima de tudo, eu me sentia mais feliz do que julgava possível. Era uma felicidade sem limites, maior do que qualquer outra que já tivesse sentido. A gratidão me fez mudar e, como um passe de mágica, toda a minha vida mudou também. E aqui eu termino essa parte do livro. Gente, mas olha só, e eu gosto muito quando ela traz isso, porque isso aconteceu comigo também, né? Eu vivia, né? E eu vivia oscilando. Uma hora eu estava bem, outra hora não. Por quê? Porque eu sei que demanda, no início, demanda um pouquinho de energia para que você mantenha o seu pensamento, né? Que você segure o seu pensamento nisso. E às vezes, quando eu conseguia mudar alguma coisa na minha vida, eu ficava tão feliz, que eu esquecia de agradecer. E aí, quando eu esquecia de agradecer, eu ia levando a vida, sabe? E aí, com um pouquinho, eu comecei a esquecer de agradecer algumas coisas. Aí eu voltava para aquele limbo que eu estava de novo. Então, até hoje, eu já faço esses estudos desde 2011, 2012, na verdade 2012, só que até eu começar em 2018, eu começar a aplicar isso mesmo, frequente na minha vida, eu fiquei sempre oscilando, eu ia e voltava. Eu ficava bem financeiramente e depois caía. Eu ficava bem profissionalmente e depois caía. Eu tinha um bom relacionamento, depois eu estava num relacionamento indo de mal a pior. Então eu vivia nessa oscilação, porque quando eu usava todos esses recursos, eu ficava bem. E quando eu ficava bem, porque eu sabia que no início gastava um pouquinho de energia, eu acabava parando de fazer, porque para mim estava bom aqui, né? E ainda tinha aquela mentalidade de escassez, aquela crença de escassez. Não, se melhorar estraga. Não tá bom assim. Se ficar, meu Deus, se ficar pior vai estragar, gente. E aí eu acabava deixando de agradecer, de fazer algumas práticas que eu fazia, e aí eu voltava de novo. Até que eu comecei a aplicar isso na minha vida. Eu falei, o quê? Vou transformar, vou ver se isso funciona. Todo mundo que faz isso que funciona, por que na minha vida não vai funcionar? E aí eu comecei a aplicar desde 2018 até hoje. As pessoas pensam que eu faço tudo isso e eu ainda tenho o meu caderno da gratidão. Eu não faço todos os dias, mas assim, mentalmente eu agradeço todos os dias, porque eu já faço isso assim que eu acordo. Só que eu não deixo, inclusive tá aqui, ó, ontem no meu encontro, né, da jornada, né, com Paula, que ela participa, eu mostrei para ela, eu tenho aqui, ó, o meu caderninho da gratidão. Aspectos positivos e o caderno da gratidão. Até hoje eu faço, porque tem algumas coisas que eu tenho que ter clareza, que eu tenho que ter segurança, eu tenho que ter, saber exatamente como eu quero. Então eu começo a escrever agradecendo as pequenas coisas. E daí eu começo a imaginar o que eu quero. O que eu quero na minha vida daqui 5 anos? O que eu quero na minha vida daqui a 10 anos? E aí eu começo a colocar. Só que eu começo a usar como? No presente. Eu vou fazer uma live só explicando quais são os termos que vocês devem usar no caderno da gratidão. Então eu já começo colocando, nossa, como eu sou feliz e grata por hoje. Daqui eu coloco a data daqui 5 anos. Né? Daqui 5 anos como se fosse hoje. Eu já começo a colocar assim. E aí essa energia fica impregnada em mim. E aí eu simplesmente, daqui a pouco eu esqueço disso que eu coloquei aqui, mas a energia está registrada no meu subconsciente. E o meu subconsciente vai dar um jeito de que isso seja magnetizado e depois materializado na minha vida. Então, gente, se eu contar para vocês a minha primeira listinha, que eu nem tinha um caderno. Na verdade, eu tinha uma listinha.
tá? Da minha gratidão, quando eu comecei a aplicar. E olha só, eu lembro que o meu sonho, eu comecei colocando coisas que para mim ainda era difícil, mas eu sabia que era possível, tá? E aí você vai fazendo isso. E eu lembro que teve uma época da minha vida que quando eu comecei a estudar isso, eu queria ter vários livros sobre isso. E aí o que que eu fiz? Na época eu tinha um livro que eu queria muito, que eu nem lembro qual era, mas eu sei que eu comprei esse livro depois. É um do Dr. Joseph Murphy, não é do Poder do Subconsciente, é outro, que ele deve estar dele, é mais velhinho ainda. E aí eu tinha o dinheiro para comprar esse livro, só que eu tinha que pagar a energia. E aí eu vivia naquela escassez, naquela pindaíba que todo mundo já passou por isso. E aí eu pensei, ou eu compro o livro ou eu pago a energia. Gente, logicamente que eu paguei a energia. Mas aí eu peguei a minha listinha da gratidão, né, do que eu queria, e eu coloquei lá que eu queria 8 livros. Aí eu coloquei o nome dos 8 livros que eu queria. Não foram 4 meses, gente. Não foram 4 meses, eu comecei a me organizar. Eu comecei comprando um, comprando dois. Eu acho que com 4 meses eu já tinha os 8 livros. E ali eu coloquei algo porque para mim naquele momento era difícil. Eu não tinha dinheiro para comprar o livro. Eu tinha que pagar a energia. E ali eu falei, nossa, eu consegui os 8 livros. Eu consegui. E aí eu consegui aumentando os meus pedidos no meu caderno da gratidão. E aí eu fui acrescentando coisas, eu lembro que eu coloquei cursos, eu lembro que eu coloquei formações, eu lembro que eu coloquei o carro, muitas coisas eu fui colocando ali. E aí eu fui percebendo que algumas coisas eu fui adquirindo no decorrer do tempo, tá? Lógico, teve até um momento que eu descobri não, eu já estava trabalhando a gratidão, a prosperidade e tudo mais. E só que tinha alguma coisa que me travava, certo? E eu tinha uma dívida, só que é daquelas contas que nem fica mais no SPC, mas dava em torno de 80 mil reais. Isso me incomodava muito. E eu comecei a colocar isso no meu caderno da gratidão. Gente, não foi 6 meses. Eu consegui quitar mais de 80 mil reais de dívidas. Então, assim, você começa a mudar a sua mentalidade, as coisas vão acontecendo, vão sendo transformadas, vão sendo magnetizadas por você para que suas coisas melhorem. Só que eu comecei a abençoar aquelas dívidas, porque ela me fazia mal, só que depois eu comecei a ver que elas foram de coisas que eu tinha comprado, que era para o meu benefício. Então eu comecei a agradecer aquelas dívidas. E aí quando eu comecei a agradecer, a abençoar, eu não comecei mais a pensar em, meu Deus, como é que eu vou arrumar 80 mil para pagar nisso? Eu não comecei mais a pensar assim, eu mudei o meu pensamento. E aí, em menos de 6 meses, eu consegui quitar todas essas dívidas. Então, vocês comecem a praticar isso na vida de vocês. Eu comecei praticando com os livros, que para mim era um recurso que eu queria, mas ainda não era alcançável para mim naquele momento. Mas eu sabia que se eu me organizasse, eu ia ter. E aí é uma coisa que você pode pegar. Você pega algo que você sabe que é um pouco difícil agora, mas que é possível. E aí quando você coloca ali, pronto, você tem certeza que aquilo já vai ser atendido. E aí quando isso é atendido, você fica mais seguro para pedir algo maior e maior e maior. Ficou claro para vocês? Mas pratiquem, porque eu tenho certeza que vai transformar a vida de vocês. Gente, eu vou finalizar por aqui, porque senão a gente começa a conversar e aí eu dou muitos exemplos e eu sei que eu me empolgo quando eu falo a respeito disso, mas eu espero que tenha trazido clareza para vocês. Hoje à noite, quem quiser participar, vai ter a live lá no meu YouTube, tá? E a live de lá, gente, é autoconhecimento puro, que é esse livrozinho aqui, a gente vai estar no capítulo 2. Esse daqui, eu vou ver se na sexta eu trago mais um capítulo, aí eu fico sempre trazendo segunda e sexta. Então eu vou criar a minha sexta quântica também, tá? Pra gente dar continuidade. Por enquanto, ela só tá trazendo esses conteúdos, mas daqui a pouco ela traz exercícios também, tá, gente? Ai, que ótimo, Raquel, que você tem esse livro. Então pega esse livro, já
já pega ele, já começa a praticar, ou então deixa para fazer com a gente aqui, porque eu vou ler depois, a gente vai chegar nas partes dos exercícios práticos. E aí eu vou fazer aqui com vocês também, aí eu vou trazendo as minhas diquinhas, o que eu apliquei também na minha vida. Porque eu fiz esse livro aqui, eu fiz todos os 28 exercícios que ela pede para fazer, tá bom? Então a gente pode fazer junto. Sexta-feira que vem a gente faz mais uma live sobre esse livrinho aqui, mais um capítulo. E aí vai ficar sempre segunda e sexta, tá? Durante a semana eu faço alguma live sobre esse autoconhecimento mesmo, dessas práticas das leis universais, para que você comece a compreender isso na sua vida. Ou comece pelo menos a aprender a modificar, fortalecer a sua mentalidade para algo que seja grandioso e transformador. Gente, muito obrigada no coraçãozinho de vocês. Muito obrigada, Raquel. Eu sempre falo que a gente acaba atraindo as pessoas que vão somar com a gente. Então, muito obrigada por vocês que estão aqui na live hoje, né? As pessoas que vão assistir futuramente. E vocês, se gostaram, encaminha essa live para outras pessoas também, porque isso ajuda aqui no Instagram, tá bom? Beijo no coração e até mais.